Peguei! Já estamos invadindo aqui sua tela. Eu sou o professor André Vasconcelos, aula de Educação Física, invadindo porque é esporte de invasão. Foca na tela para a gente conhecer um pouco mais sobre esse tópico aqui tão importante da aula de Educação Física. Quando o assunto é atividade física, qualquer esporte é uma boa alternativa. Afinal, para levar uma vida realmente saudável, não basta apenas ter uma alimentação equilibrada. É preciso praticar alguma atividade física, no caso, né? Nesse sentido, os esportes de invasão são uma ótima opção de prática de atividade física. Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os esportes de invasão, que seriam modalidades de grande porte coletivas, são modalidades coletivas em que a gente busca atingir e adentrar o espaço da equipe adversária. Tranquilo? Mas por que esporte de invasão? Para que esporte de invasão? Quais são os esportes de invasão? Foca na tela que a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Os esportes de invasão, como futebol, handebol, basquete, handebol, basquete e futsal, são modalidades, como eu já mencionei, coletivas. Vamos circular algumas informações aqui pertinentes, tá bom? Em que o objeto principal é conquistar território e marcar pontos no campo adversário. Então, vamos fazer uma pausa? Vamos pensar aqui? Futebol. Eu tenho o meu lado, o adversário tem o dele. O meu objetivo é levar a bola do meu lado até o lado adversário e fazer pontuação do lado adversário. A equipe adversária vai tentar defender, vai tentar atacar, fazendo o quê? Fazendo ponto do meu lado. Ou seja, esporte de invasão consiste em invadir o território da equipe adversária e, a depender da dinâmica, da modalidade, fazer a pontuação. Sempre vai ser um objeto que vai pontuar, vai ser uma bola? Não necessariamente. Por exemplo, você já deve ter brincado de bandeirinha. A bandeirinha é um exemplo, digamos assim, um jogo, simulação de esporte, em que você tem que invadir a equipe adversária. Então, é basicamente isso, entender que cada um tem seu território, tem seu espaço, né? E você tem que adentrar o território inimigo. Compreendido? Então, vamos avançar um pouquinho. Para além da técnica e da tática, esses esportes oferecem oportunidades valiosas para o desenvolvimento de princípios éticos, atitudes positivas e valores que contribuem para a formação cidadã do praticante. Quando a gente pensa em uma modalidade de invasão, normalmente são modalidades de grande contato. Pense aí no futebol americano, em que você tem que avançar as jardas e aí tem aqueles contatos truculentos. E o que acontece? A depender do tipo de modalidade, isso é inevitável. Mas não é porque eu vou ter contato truculento que eu vou ser agressivo no sentido de eu vou ser violento, eu vou ser maldoso. Não. Aqui a gente começa a abordar conceitos e princípios nesse aspecto de valores, uma percepção ética, respeitar regras, a prática do fair play, em que não é só porque eu sou adversário que ele é meu inimigo, e só porque ele é meu inimigo, então eu vou fazer tudo para destruí-lo e machucá-lo. Não é nesse quesito que o esporte trabalha. É essa percepção e ampliação de entender o esporte como uma modalidade que pode potencializar e transformar você em um cidadão um pouco mais esclarecido, ok? Então vamos aqui, ó. O esporte, para a gente entender, lembrar ou relembrar um pouco da definição, pode ser definido como um fenômeno social, vamos grifar fenômeno social, que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental. Então, a gente tem 3 pilares aqui acerca do esporte: saúde, mental, moral, ok? Avançando, até além do aspecto físico. Então, vou só grifar aqui, pontinho. Além disso, pode-se afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente têm como objetivo a competição entre os praticantes. Então, sim, tem o cunho da competição? Sim, mas existe também a regulamentação. E respeitar as regras é fundamental em uma competição. Ninguém quer infringir a lei. E mesmo que, no caso, exista uma abertura, ninguém viu, eu vou esconder ali o resultado.
Isso seria ético dentro de uma prática em que você está buscando o melhor resultado e que se você quer dar o seu melhor, você espera que o adversário também o faça. Então, se você quer respeito, você dá o respeito. Então, é nesse sentido de começar a compreender a regulamentação e o respeito a essas regras, e isso vai lhe tornar um cidadão mais consciente dos seus atos, ok? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Aqui só para a gente relembrar alguns objetivos e características dessa modalidade. Ó. As equipes têm como objetivo conduzir, objetivo, tá? Ó, conduzir objeto. Foca em mim, rapidão. Não se trata de um objeto específico. As modalidades de esportes de invasão não necessariamente sempre terão como objeto a bola. Por exemplo, aqui começamos a nossa aula com o lançamento de frisbee, porque é um tipo de modalidade em que você pega o objeto e vai avançando ali dentro do caráter. Temos a bandeirinha que não tem esse objeto efetivo de bola. Temos outros mecanismos, então. O esporte de invasão é conduzir esse objeto, não necessariamente bola. Pode ser, em grande escala mas não necessariamente é só ele. Volta para o texto. Geralmente uma bola, como é geralmente uma bola, mas não necessariamente sempre é. Tem um local específico na quadra ou no campo adversário, então é conduzir o objeto até o campo adversário, ou então invadir o campo adversário. A gente tem uma imagem na tela que faz essa movimentação, essa modalidade em que você consegue tentar se deslocar, recepciona o objeto, intercepta o adversário. Ah, professor, isso aqui foi violento. Dentro desse contexto, dentro dessa modalidade, há um direcionamento para que isso aconteça, mas não necessariamente é sempre que deve ser assim algo truculento, ok? Vamos lá, avançando. Entre as principais características dos esportes de invasão, destacam-se os lançamentos, as recepções e as passagens de bola ou de outro objeto utilizado. Aqui temos uma simulação de recepção, interceptação. No início da nossa aula, tivemos a recepção do frisbee e é nesse segmento que a gente vai avançando e compreendendo um pouco mais sobre os esportes de invasão, ok? Vamos avançar. Aqui a gente já vai abordar especificamente sobre a ética e o fair play, que é o que eu falei. Quando a gente tem uma modalidade em que o contato físico é muito grande, a gente precisa se precaver. E a regulamentação é fundamental para que a gente consiga ter uma modalidade em desenvolvimento de forma um pouco melhor para a segurança de quem está praticando. Não é sempre que apenas o respeito às regras é fundamental. Por exemplo, está acontecendo um lance e eu posso ocasionar uma falta para poder pontuar. Mas se eu fizer isso, eu vou estar machucando, agredindo fisicamente um adversário. Eu posso fazer. Eu tenho uma abertura na regulamentação. Mas será que isso seria ético? Então, a ética seria essa reflexão acerca das condutas que eu irei adotar, mesmo sabendo da regulamentação. Ok? Estamos aqui só para a gente entender um pouco melhor. A ética no esporte refere-se ao conjunto de comportamentos corretos e justos durante a prática esportiva. Então, seriam os comportamentos corretos durante a prática esportiva. Essa seria a ética. Vamos colocar aqui uma observação? Reflexão, tá bom? Porque é importante entender essa ética como um quesito de reflexão acerca das condutas e normas que serão adotadas ao decorrer da prática daquela modalidade, tá bom? Avançando. Isso inclui agir com honestidade, respeitar os adversários, seguir as regras e reconhecer os limites do próprio corpo e do outro. É aquilo. Eu sei que existe determinada abertura que eu posso fazer, mas será que se eu fizer, vai ser pertinente no desenvolvimento daquela modalidade? Será que se eu cavar uma falta, isso vai ser bom num contexto geral? Então, são ações e pensamentos que a gente pode começar a refletir de fato, ok? Nas partidas de esporte de invasão, atitudes como ajudar o colega machucado, admitir um toque ou uma falta cometida e evitar simulações demonstram compromisso com a ética esportiva. Provavelmente vocês já viram aí algum jogador que ao simular uma falta cai e rola, e rola, e rola, e rola. Será que aquilo ali é uma conduta
efetiva de quem está consciente da modalidade, de que aquilo ali talvez seja um exagero e aquele exagero pode atrapalhar a dinâmica do jogo? Será que está tendo um fair play? É esse tipo de pensamento que a gente começa a adotar, ok? Já o fair play é o jogo limpo e representa a atitude ética de jogar com lealdade, respeitando não apenas as regras, mas também o espírito do jogo. Vamos marcar aqui, ó, espírito do jogo, respeitando não somente as regras. Por que é importante grifar e respeitando as regras? Porque o fair play, ele nada mais é do que essa compreensão de qual conduta seja a melhor a adotar durante um jogo. Quando eu adapto determinado tipo de modalidade, de determinada regra, para buscar incluir um oponente, durante a própria modalidade de respeitar ou compreender que talvez ele precisa de ajuda, precisa de um suporte, e aí eu, não, vou dar um tempo. Por exemplo, se machucou, mas tô nem aí, vamos deixar a bola rolar o tempo. Não, pode pausar, a gente vai dar um tempo para você se recuperar. É compreender o outro, as suas necessidades, as suas limitações e buscar ser ético. O fair play é a apropriação dessa ética a partir do momento em que você reflete e começa efetivamente a ter uma conduta, a adotá-la dentro da sua prática esportiva. Compreendido? Vamos avançar. Esses conceitos são fundamentais para que os esportes de invasão cumpram seu papel educativo. Jogar com fair play é mais do que evitar trapaças, é agir com empatia, vamos grifar aqui, ó, empatia, solidariedade e justiça, tanto nas vitórias quanto na derrota. É aquilo, meu time ganhou, é o melhor, é o perdedor. Será que esse tipo de conduta, quando a gente ganha, ela tem fair play, em que a gente começa a humilhar, a xingar o adversário? Será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Então, é esse pensar, é essa conduta de pensamento ético, reflexão e ação. O fair play seria essa ação, botar em prática as condutas um pouco mais coesas e éticas, ok? Vamos avançar? E recapitular um pouco do que a gente já mencionou anteriormente. Ó. As práticas de esporte de invasão vai muito além do desempenho físico. É uma oportunidade para desenvolver valores humanos, fortalecer a consciência social e compreender a importância das regras e da ética nos esportes e na vida. Quando jogamos com respeito, a qualidade e equidade, o fair play contribui para uma sociedade mais justa e colaborativa. É aquilo que a gente mencionou. Esporte de invasão, uma modalidade com muito contato, a gente consegue observar na imagem, foca na tela per si, ó, esporte de contato. Se eu apenas deixar que as regras me levem, as condutas, os comportamentos, as ações, o contato vai ser muito, como eu posso dizer, muito liberal e possivelmente agressivo. E ter essa consciência e se apropriar de quais seriam as melhores condutas e ações, e mesmo que essas ações devam acontecer, qual seria o meu posicionamento mais adequado a partir do momento que elas se concretizam. Machuquei um colega, tô nem aí, faz parte do jogo. Oh, posso te ajudar, amigo? Vamos lá, levanta. Preciso de um tempo aqui, pausa para o colega, aconteceu um acidente. Ah, eu cometi uma falta, foi sem querer, mas eu cometi, tô me denunciando. Ah, do que? Tu vai se denunciar? Pense, reflita, porque agora é hora de botar em prática esses conhecimentos para ver se você entendeu realmente acerca de ética, fair play, dentro da modalidade de esporte de invasão. Foca na tela que temos atividade agora. Primeira questão. Em um jogo entre duas escolas, um dos jogadores admitiu espontaneamente que cometeu uma falta, mesmo sem o árbitro ter marcado. Já vamos fazer uma pausa. Estava lá jogando contra uma escola adversária, não gosto daquela escola. Ô, escola, velho. E aí, eu fiz uma falta e ninguém viu. Vou ficar calado? Vamos pensando aí, vamos continuar lendo. A atitude surpreendeu os colegas e gerou aplausos da torcida, destacando-se mais do que o resultado da partida. Com base no texto e nos conhecimentos sobre os esportes de invasão, a atitude do jogador representa principalmente. Então, o que foi que o jogador fez? Ele contou, olha, ninguém viu a falta, mas eu sei que eu fiz e estou aqui avisando, ó, eu fiz uma falta. E o que o pessoal achou? Parabéns!
essa conduta desse jogador, quando a gente observa. Se fosse na realidade, você ia falar o quê? Meu Deus, que menino, por que tu contou? Porque ele tem algum... Ele assistiu essa aula, eu tenho certeza que ele assistiu essa aula. E ele sabe que ter uma atitude ética adotada ali dentro da ação do fair play é essencial. Então ele assumiu a responsabilidade e compreendeu que, tipo, olha, eu cometi uma falta e ninguém percebeu, mas eu sei que isso vai interferir no resultado do jogo e o certo é o certo. E o certo era comentar. Então vamos ver quais das alternativas tem o gabarito. Ó, alternativa A. A valorização da vitória a qualquer custo. Ele valorizou a vitória? Não necessariamente, não, longe disso. Ele avaliou que era certo. Tipo, se ele fez uma falta e ninguém percebeu, mas ele falou, cometia a falta. Alternativa B. O despreparo físico diante de equipe adversária? Não se trata de despreparo, nada a ver isso. Alternativa C. A prática do fair play e da ética esportiva. Foi o que a gente mencionou. Temos aí possivelmente nosso gabarito. Vamos ver as outras alternativas? A rejeição das regras impostas pelo árbitro, nada a ver, a rejeição, o árbitro não viu ele cometendo a falta, mas ele falou, eu cometi sim. E aí, a partir daí, começa-se uma outra ação, mas não é sobre uma rejeição às regras, tá? E a alternativa é o desinteresse pelas normas esportivas. Ele se mostrou muito compreensivo a elas e respeitou mesmo que ninguém tivesse visto. Gabarito na tela. Alternativa C, o fair play está ligado a atitudes de honestidade, respeito e empatia no esporte. O jogador admite uma falta, mesmo sem ser penalizado, demonstra compromisso com os princípios éticos do jogo, valorizando a justiça e o respeito ao adversário. Exatamente como a gente já mencionou na aula. Complete as lacunas com as palavras corretas. Os esportes de invasão são modalidades. Temos aí nas alternativas. É uma modalidade individual? Já sabemos que não. Então, eu já arrisco o gabarito da A. Coletiva? Pode ser. Olímpicas? Também são. Modernas? A depender. Educativas? Ok, vamos avançar para o próximo. Cujo principal objetivo é conquistar o que é que na modalidade de esportes de invasão, o que é que a gente quer conquistar? Vamos lá para as alternativas e ver qual das palavras se encaixa melhor. Vamos lá. Ó. Eu quero conquistar o território, eu quero conquistar o espaço, eu quero conquistar a posse ou eu quero conquistar o campo. Eu já arriscaria aqui a posse, tá bom? Não se trata de conquistar a posse. A gente quer ali adentrar o campo adversário, fazer o ponto, então seria mais alguma coisa relacionada a território. Vamos avançar mais um pouquinho. E marcar pontos no campo. Aonde eu quero marcar ponto? Pelo amor de Deus, aqui temos praticamente a resposta. Onde eu quero marcar ponto? Eu estou jogando futebol e aí eu vou pegar a bola e vou fazer ponto no meu gol, porque se o gol é meu, tá do meu lado, eu vou fazer gol do meu lado do campo, porque eu quero fazer ponto aonde? Isso mesmo, obrigado, Senhor. No campo adversário. Então, vamos ver onde tem adversário, ó. A alternativa B tem adversário ok, oponente ok, rival ok. Inimigo, a gente já falou que não se trata de inimigo. E o rival também entra nesse um sinônimo de inimigo, tá bom? Então, vamos ver aqui qual é os próximos. Além da técnica, elas possibilitam o desenvolvimento de... O que a gente estava trabalhando na aula mesmo era os esportes de invasão, com direcionamento para princípios. Princípios o quê? Que eu quero ali trabalhar o fair play, porque é importante respeitar as regras, e essas regras a gente começa a adotá-las dentro de uma concepção ética. Então, qual das alternativas temos aqui? Princípios éticas, e tá tudo certinho, ó. Complete as lacunas, os esportes de invasão são modalidades coletivas, cujo principal objetivo é conquistar o território e marcar pontos no campo adversário. Além da técnica, elas possibilitam o desenvolvimento de princípios éticos. Perfeito? Alternativa D é o nosso gabarito. Beleza? Tranquilão? Então, como eu sou legal com vocês, eu vou parar por aqui. Vou pausar essa aula, porque eu quero que você reflita, analise e
fique pronto para invadir. Eu já estou pronto, nos vemos numa próxima. Joguei, lancei e é isso aí. Até mais!